Salve, salve, meus amigos que vão chegando. Vamos dando like, seja bem-vindo ao canal Cristianismo e Judaísmo Errar. O canal de bênção, o canal de vitória. Você que está assistindo os vários vídeos que o irmão Jorge tem postado, eu tenho absoluta certeza que algo muito grande dentro de sua alma começou a desenvolver, a despertar. A sua alma não é mais a mesma se você vem seguindo o nosso canal há mais tempo. Que o objetivo desse canal é mostrar, que nós temos uma origem comum, a Bíblia hebraica. A Bíblia dos cristãos é a Bíblia hebraica, na verdade. É acrescentado o Novo Testamento, como assim eles chamam. Mas, irmão Jorge, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um assunto muito polêmico. Talvez vai precisar de outros vídeos para completar, porque o assunto é de fato muito forte, Vamos falar sobre a morte. Vamos lá para Gênesis, para a origem da morte, porque quando eu estava estudando com os irmãos sobre a questão da alma, você vê, se você vem assistindo vários canais, vários vídeos, eu tenho mostrado aos irmãos que nós temos que desenvolver, melhorar o nosso coração com as 10 palavras de Deus. Eu mostrei em vários aspectos como isso é importante. E depois nós viemos entender que a Bíblia mostra também que nós temos que também desenvolver a nossa alma. A nossa alma, ela igualmente ao coração, precisa guardar os 10 mandamentos. Esta fase, ela só vem à tona quando a primeira, que é o coração, estiver totalmente preenchido, completo. Isso aí que nós tudo estudamos nos estudos passados. Veja lá o vídeo que fala sobre Anohi e Ani, Anohi é quando Deus começa a falar, e Ani é o objetivo de Deus, que significa eu em hebraico. Tudo eu expliquei para os irmãos. Aí então eu ia mostrar para os irmãos que, eu até comentei naquele vídeo, que quando você chega em Ani, o eu onde a ênfase é a alma. Eu expliquei lá, veja lá, não vou repetir. Quando você chega na forma Ani, eu, em hebraico, você começa a perder o medo da morte. Na verdade, começa com o coração, ele perde. O coração perde o medo da morte. A verdade é que o coração até quer morrer. Ó! O coração quer morrer, vai se suicidar? Não, senhor, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o coração, quando ele tem as 10 palavras, ele sabe por que ele existe, ele sabe qual é a finalidade dele, qual é o objetivo dele, e ele vai cumprir enquanto viver. E se depender dele perder a vida, ele está preparado para isso. As 10 palavras faz essa transformação no íntimo da pessoa, os pensamentos mais profundos, Tá certo? Então, por isso eu peço para os irmãos continuar nesse empenho. Quanto à questão da alma, eu ia mostrar no texto de Levítico, que ela é considerada na questão da morte. Você vai ver como Deus trata a alma e a morte, como elas estão ligadas. Mas para que eu possa entrar nesse tema de Levítico, sobre a alma morta, veja, olha só o que nós vamos aprender. A alma morta é que não está morta, você vai entender isso tudinho. Nós vamos ter que voltar para Gênesis, Para Gênesis, lá onde Deus falou pela primeira vez sobre essa temível palavra, essa temível, horripilante e que ninguém quer nem sequer ouvir falar, na tal chamada morte, Na tal chamada morte. Você tem medo da morte? Dá um likezinho aí para me saber,
Se você não tem medo, dá outro like também, né? Tá certo? Não esqueça de dar o like. Quero dar boas-vindas também aos mais de 890 inscritos do nosso canal. Veja, nosso canal já tem uns anos, mas ele anda a passo de tartaruga, mas no caminho certo, na direção certa, né? Tem uns que crescem assim como uma bomba atômica, bum, mas também, né? Aí vai fazendo aquele, vai recuando, depois, cadê o povo? O povo ele é fiel quando vê que a palavra tem consistência, né? E o nosso canal tem. Vamos continuar então a palavra, já que a introdução foi muito longa. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis ou Bereshit, o início de tudo. Muito bem, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. A minha Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, está aberta e eu vou ler, tá certo? Diz assim, 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Adonai, Deus Elohim, ao homem, a Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Essa foi a ordem de Deus aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Aqui foi quando Adão, pela primeira vez, ouviu falar na palavra morrerás, né? E por sinal, eu tenho aqui o texto hebraico também na Bíblia judaica. E vou mostrar para os irmãos qual é a palavra hebraica que fala aqui, né? Essas duas palavras aqui, ó. Tá certo? É o tav, o vav, não, o mim, o vav e o tav. Mot. E em sequência, o mesmo versículo que a gente acabou de ler fala nessa outra palavra aqui, o re, o mim, o vav e o tav. Ramot. Acho que a palavra é bem assim lida, né? A primeira é mot e a segunda é ramot. Significa que o texto original ele repete duas vezes essa palavra morte, né? Diz assim: morrer, morrerás. Morrer, morrerás. Então, e Deus aí que ele quer dizer com Adão, para Adão, que significa morrer, morrerás, né? É uma boa pergunta. O que é morrer, morrerás, né? Olha, aqui Deus não diz que explicou em detalhe essa palavra para Adão, mas a gente vai compreender quando a gente entender a mente aqui de Deus, nesse momento que ele fala com Adão, né? Sim, eu vou fazer apenas uma correção, que o texto ele fala que tá mot, tav, min, vav, tav. Tá mot, e mot, né? Morrer, morrerás. Então Deus advertiu a Adão que no dia em que ele comer, morrer, morrerás, né? Morrer, morrerás. Agora veja o que significa a morte para Adão naquele momento. Nós sabemos hoje, quando a gente vê um defunto, que é morrer. Morrer é aquele corpo perde a vida, aquele corpo tomba, cai, e depois nós vamos carregar o corpo para levar ao cemitério. Isso é de praxe na história da humanidade, né? Onde a maioria que tem a sorte de chegar a ser enterrado numa cova com um caixão, né? Mas para Adão, que foi criado há pouco tempo, né? Ele
não sabia, assim, quer dizer, ele entendeu a palavra de Deus. Morte. Morrer, morrerás. Seu corpo morreria. Ele entendeu. Ele perderia a vida no corpo. Agora veja bem, Adão não era como o homem de hoje, que vive no coração. O homem de hoje vive no coração. Sua consciência é no coração. E o coração é a parte física do corpo. É aquela que o homem tem total entendimento de todo o seu periférico corporal, onde a vida está apenas no corpo. Essa é a vida dos homens comum. Vou falar comum. Não os homens que leem a Bíblia, que leem a palavra de Deus. Agora, para Adão, que não era um homem comum, você vê que Deus se refere assim. O texto, Deus fala com Adão. Tá aqui, ó. Vou pegar novamente o texto, 16 e 17. E ordenou o Senhor, Adonai, Elohim, ao homem. Ordenou ao homem. Só que a palavra homem aqui é Adão. Ha-Adão, o homem, E nós estudamos bem cedo em outros vídeos que Adão, ele não é a parte física. Adão é o espírito. O espírito é Adão. Essa parte, ela é mais elevada que o homem tem dentro de si, A maioria dos homens nessa parte não vê, não enxerga e nem sente, mas ela existe. Porém está quase que inativa, Congelada mesmo, provavelmente abaixo de zero, Todos os homens na terra, a sua parte Adão, a grande maioria tem o seu espírito Adão muito gelado, muito frio mesmo, inatividade quase que total, como de abaixo de zero, E é para isso que nós estamos estudando a Bíblia, para ativar, para alcançarmos, energizarmos essa parte mais elevada que existimos. No caso de Adão, já vivia nessa parte mais elevada que é Adão, No qual ele é. E debaixo de Adão, quem é que estava debaixo de Adão? Quem é que fica debaixo de Adão? Nós estudamos isso lá sobre o corpo, alma e espírito. Veja lá esse vídeo que eu explico isso. Quem é que vive abaixo do espírito Adão? Que serve a Adão? É a sua alma. Nós vimos lá, Lenefesh Hayá foi dado a Adão e amarra a alma e o espírito ao corpo, Então o espírito Adão vive, mas quem serve a ele é sua alma. É um segundo espírito que tem a capacidade e a possibilidade de dar vida ao corpo, levantá-lo, fazer mover-se, provar e sentir toda a experiência que o coração do corpo vai sentir no mundo físico que Deus criou. Assim a alma vai sentir e vai transmitir para o espírito Adão, a quem Deus estava falando, Deus estava falando com ele. Veja, aqui diz o texto bem claro, onde está, achei, e ordenou Adonai Elohim ao homem, Adão. E é justamente na formação do homem que a gente estudou lá no começo, que o homem começa a ser formado no mundo do espírito. Vem Vaitzer, e ele formou Adonai Elohim et Hadam, o homem, Tá certo? Então, a essa parte é que vivia. Então, é uma coisa interessante. É como se Adão fosse um ser extraterrestre e que tem um contato com este mundo físico, com o corpo físico,
amarrado a uma alma, que é um espírito mais, como é que eu vou dizer? É um espírito mais privilegiado, onde ele tem um contato maior com o coração. E o coração é que faz a sua alma enxergar o mundo exterior, né? É interessante isso. Só que esta alma, ela era tão possuída de poder de Adão, que ele nem precisava muito dos olhos físicos de Adão, do corpo que ele vivia. A própria alma tinha uma energia tão grande que ela sentia extracorporal o mundo exterior. É interessante isso aí, né? É muito forte essa explicação. Mas aí, o que nós queremos dizer com morte? Morte, né? Olha, irmãos, eu não vou mostrar aqui o texto, porque faz poucos dias agora, eu e minha esposa, nós estávamos estudando, e que Deus ensinou ao povo de Israel, quando plantasse uma árvore de fruta, que ele não comesse os 3 anos de fruta dela, que ele viesse comer no 4º ou no 5º ano. Ela estava pronta para comer. Naquele período que ela estava dando fruto e não podia comer, eles deveriam considerar aquela árvore como uma espécie de árvore incircuncisa, viu? Não própria para consumo, né? Mas depois ela sim se tornaria santificada para poder comer. O que isso tem a ver com essa história aqui? Eu não sei se você acompanhou minha playlist onde eu falo sobre o homem Adão. Eu vinha cogitando com os irmãos essa realidade, que Adão, ele teve anos vivendo na terra sem comer. Tá lá, eu explico muito bem isso. Então, quando eu li esse texto de Levítico, fica claro. E lá eu explico por que Adão viveu muitos anos sem comer. E a própria Bíblia diz que nem só do pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus, do Eterno. Então, a palavra de Deus, cada palavra é que alimentava Adão, o seu corpo físico, né? Ele era como que se fosse imortal, né? Mas na verdade ele morria, mas quem sustentava a vida do seu corpo era o espírito de Adonai, né? Que dava alimento quando ele deitava para repousar. Mas Adão, ele teve sim vários anos de vida da terra antes da rebelião. Isso aí é uma tese que eu defendo com unhas e dentes. Eu não vou aqui tentar relevar, trazer à tona o que eu já expliquei. Veja lá o vídeo que eu explico. Então, quando Deus diz a Adão sobre a questão da árvore, provavelmente ela estava no seu 4º ano de produção de frutas, que lá já é considerada santa, né? Já passou aquele período dos 3 anos anterior, que ela era considerada como incircuncisa, não podia tocar nela. Agora já podia tocar, e é justamente neste momento que Deus ordena a ele não comer dela, comer de todas as árvores do jardim, menos essas, né? Então já estava liberando tudo para comer. E a partir de então é que Adão veio sentir o que nós chamamos de fome. O seu corpo já queria provar, comer e alimentar-se, né? Isso aí eu vim explicando. Bom, a questão aqui, que como Adão vinha recebendo várias instruções e educação bíblica, educação da Torá, educação das palavras hebraicas, educação do sentido das coisas, o porquê foi criado, como foi criado, ele tinha assim uma grande educação, que eu posso dizer com muita sinceridade. Ele conhecia as 10 palavras. Sim, ele conhecia as 10 palavras, porque no Monte Sinai, lá quando Moisés subiu, ele viu a Arca da Aliança no céu.
Deus mostrou para ele no céu que havia uma arca da aliança, né? Então ele viu lá, Moisés viu no Monte Sinai, Deus mostrou para ele a forma que ele queria que Moisés replicasse na terra uma arca semelhante. Mostrou para ele lá. E o que tinha dentro da arca desta aliança lá no céu? Hein? O que tinha? Exatamente. Provavelmente tinha, ou quase que certo, duas pedras com escrito as 10 palavras. Estava lá na Arca da Aliança no céu, viu? Aí, para concordar com isso, se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 11, o último versículo, parece que é o 19, não o último, mas o anterior um pouco, diz que lá no céu é aberto e é visto no santo templo de Deus a Arca da Aliança, e dentro da arca está com certeza as 10 palavras. Porque como foi ensinado para os irmãos várias vezes que vamos dizer, a arca, as 10 palavras, elas estão dentro do DNA do mundo que Deus criou, né? Inclusive a palavra eu, Anohi, que eu expliquei, a última letra dessa palavra é Yod, que representa 10 e representa as 10 palavras de Deus, que é a palavra que mantém em funcionamento este mundo que Deus criou, né? Tá certo? Aonde nós queremos chegar com tudo isso, irmão João? Quando Deus falou para Adão, essa palavra aqui, ó, mot, essa aqui, mot, morrer. Depois ele disse temot, tamot, morrerás, né? Se eu li certo ou errado, não sei, mas tá aqui a letra tav, min, nun, não, min, vav e tav, que significa morrerás. Quando ele falou essas palavras, aqui está o sentido e o significado de morte, né? O que significa morte nesse momento? Significa o que? Eu vou explicar nesse momento. Essa letra aqui, tav, min, ela tem um valor numérico de 40, tá? Pois bem, uma das letras tem esse valor numérico, 40, é o min. A outra, o vav, conforme vimos, nós temos o valor número 6. E a última, 400, né? 6 e 400. Note que a primeira é 40. A última é 400. Em outros momentos, a gente vê morto, o M e o tav, 40 e 400. Morto. Morto. Estado morto. Min e o tav. Isso a gente vê no livro de Levítico. Vou mostrar para os irmãos. 40 é 4 vezes 10. 400 é 4 vezes 100. Veja a linguagem que está subentendida aqui. 4, ou seja, o quarto mandamento de os 10 é 40. Que seria o quarto? 4 vezes 10, ou seja, os 10 mandamentos, e o 4 é o quarto mandamento. 400 é 4 vezes 100, ou seja, 4 vezes 10 vezes 10, ou seja, é o quarto mandamento dos 10 mandamentos, tá certo? Então, todos dois faz uma referência ao quarto mandamento, mot. Aí tem a letra vav, que é 6. Vav é 6. E também isso muda aqui um pouco o sentido, nós vamos entender. Ou seja, a presença do número 4
nessa palavra significa o quarto mandamento, que é o descanso. Lembra de guardar o dia de sábado para o santificar, né? É o descanso, é o Shabat, é o sábado, é o dia do descanso. A morte, ela é também um descanso. É o dia que o corpo deixa de viver. Ele para de exercer suas funções, ele desaparece. Então, neste dia, literalmente há um descanso. Veja, há um descanso. Por quê? Porque o corpo é um espírito de Deus transformado em matéria. O corpo é o espírito de Deus. No momento que esse corpo morre, essa matéria se redime, vira pó de novo. A gente vai aprender isso aqui mais adiante. Então, ocorre um descanso no corpo, um corpo físico, né? Então, nesse dia, a alma foi dada àquele corpo, a alma que gravou o coração daquele corpo, como aquele corpo se manifestava, como aquele corpo era, ela continua viva. E ela tem dentro dela a cópia do que era o coração. Ela é que vai responder pelos atos do corpo, porque ela também é parte da pessoa, né? Nós já aprendemos aqui que a Nohi é a parte espírito, alma, coração e as 10 palavras, né? E, inclusive, é impressionante. Então, isso significa que o corpo vai descansar, o corpo vai parar. E também significa para Adão, o espírito, você vai perder seu corpo, porque ele vai parar, e eu vou descansar. E agora ele vai entrar num repouso absoluto. E você vai viver somente na parte do espírito. Mas como é uma desobediência, né? Morrerás, aí você vai ver outra implicância nisso. Olha, aqui nessa palavra morrer, você vai ver a letra Vav, né? A Vav está no meio de... Então, Vav está no meio de Mot. A Mot é morto. E o Vav está no meio do morto, né? Que significa, Vav é uma referência ao sexto mandamento. A ordem divina é não matarás. Não matarás, né? Então, é justamente a pessoa vai morrer, comeu o fruto, desobedeceu e ele é condenado a morrer, a morte do seu corpo, né? Nós vimos aqui, o que você está fazendo quando desobedece a Deus? Você está matando seu corpo. Você está separando sua alma do seu corpo. Você está cometendo pecado que levam à morte. Você está matando a sua vida do seu corpo, né? Você está separando a sua alma do seu corpo. Então você está cometendo um crime, um assassinato. A morte do seu próprio corpo quando desobedece às leis de Deus. Foi o que Deus falou para Adão: se comeres, não comerás, para que não morrais, para que não venhas morrer, porque morrerás, né? Então, Adão cometeu este pecado. Ele tirou a vida do seu corpo ao desobedecer a Deus. Ele não morreu logo, imediatamente, mas o corpo já ficou condenado a viver um tempo e depois, naturalmente, morrer, né? Então, esse é o significado disso, da morte que nós estamos vendo aqui. Em outro vídeo vou falar mais, vamos entrar mais detalhadamente, porque existe um resgate que Deus fala em hebraico nesse texto. A gente vai mostrar para aí. Talvez você não conhece esse detalhe, tá? Olha aí, dê um like aí no nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Não foi fácil falar tudo isso, mas foi o que eu pude fazer, tá bom? Tá bom? Muito obrigado.
Continue assistindo. Dê comentário. O que você achou da explicação?